Senhor, o que queres que eu faça? Olá, tudo bem com vocês? Sou Frei Edson Matias, Frei Capuchinho, e vamos aqui continuar as nossas reflexões a partir das admoestações, ou chamadas também exortações de São Francisco. Nós estamos na 22ª exortação e vamos ao texto. Se você pode acompanhar aí na tela. Bem-aventurado o servo que suporta a advertência, acusação e repreensão de outro tão pacientemente como de si mesmo. Bem-aventurado o servo que na repreensão benignamente aquiesce, com reverência obedece, com humildade se confessa e de boa vontade a satisfaz. Bem-aventurado o servo que não é precipitado em excusar-se e humildemente suporta vergonha e repreensão pelo pecado que não cometeu. Olha só que coisa esse texto. Cada trecho desse que nós aí vamos dizer que ele é separado aí em períodos. Bem-aventurado o servo que não que suporta a advertência, acusação e repreensão de outro tão pacientemente como de si mesmo. Olha só, olha que Francisco tem aí uma visão muito afinada com a condição humana e dessa espiritualidade profunda. Como é que vamos suportar acusação e advertência? Ele vai dar, como se nós mesmos estivéssemos fazendo a nós. É muito difícil de compreender isso, ou melhor, de aceitar isso na nossa psicologia hoje. Quando eu chamo de psicologia, gente, eu estou chamando de mentalidade, né? O nosso modo de ver o mundo hoje. Como assim eu vou aceitar acusações, eu vou aceitar repreensões, e mesmo assim eu não vou revidar, eu não vou dar o mesmo troco. Uai, se eu estou sendo acusado injustamente, eu tenho que fazer alguma coisa. Pois é, aquilo que nós falávamos no outro vídeo aí dessas demonstrações é que essa proposta de Francisco ela não é aceita hoje. Não, porque aceita que eu estou dizendo pela nossa visão de mundo, né? Ela não é aceita, porque a gente aceita o franciscanismo, isso é uma coisa que a gente tem que refletir bastante, só aquela parte que é bonita, assim, que nos agrada às vezes, que nos faz bem, por exemplo, falar da ecologia, né? Eu não estou dizendo que não deve falar, estou dizendo assim que essa parte é mais tranquila, a gente pode conversar sobre isso tranquilamente, a gente pode fazer propostas, projetos, né? E que tá tudo bem, que beleza, que bom. Mas só que essa parte aqui, realmente, aqueles que querem ser franciscanos, né? Que querem seguir na mesma trilha, no mesmo caminho, a imitação do Senhor, então tem que deparar com esses textos, com essas exortações de São Francisco, que nos ensinam o modo de ser. É o modo de ser. Não é simplesmente uma ideologia, não é simplesmente uma moral, uma regra que eu tenho que seguir, mas é esse chamado para o encontro com o Senhor e deste encontro nascer um novo homem, uma nova mulher que vai ver nas acusações, na repreensão, a partir desse encontro com o Senhor, não algo que eu devo combater, mas é algo que eu devo perceber e olhar que, olha, eu não sou digno assim de ficar recebendo elogio o tempo todo, e perante a graça de Deus que é tão grande, experienciada, viu? Presta atenção, experienciada, que é muito diferente daqueles que vivem a religião por doutrina. Esses não chegam nesse nível aqui de maneira nenhuma. Não tem como chegar nesse nível de entendimento aqui de Francisco, a não ser na experiência de Jesus Cristo. Não há como. Ou seja, não se aprende a experiência religiosa simplesmente em livros, em normas, né? Em dizeres, mas se aprende nessa vivência
e nesse encontro com Jesus Cristo. Somente assim, dentro dessa dinâmica, seremos capazes de não revidar e com a acusação dos outros e com humildade tranquilizar-nos e dar a Deus o que é de Deus e a nós o que é de nós. Nós o que é de nós é ótimo, né? Mas aquilo que nos pertence, aquilo que pertence a Deus. O que? A origem da própria vida, a origem da vocação, a origem dos dons, né? Que é graça de Deus, não fabricação nossa. Bem-aventurado o servo que não é precipitado em excusar-se, não é precipitado em tirar, como nós vamos dizer aqui, né? Tirar o corpo, né? Se excluir, fugir da acusação, né? Afastar o rosto, né? Para não é comigo, não tem nada a ver. Quem é você para falar comigo? Não sou eu, né? Então, bem-aventurado, feliz é o servo que não se preocupa com isso. Olha só que loucura de Francisco. Não se preocupar com isso, de certa forma. Por que será? Por que Francisco é capaz, ele mostrou que, vamos dizer assim, entre aspas, né, que o ser humano é capaz de chegar nesse estado? Qual o caminho? Aquilo que eu falei no início. Somente o encontro com Jesus Cristo. Somente essa graça que nos torna, vamos dizer, capazes, na graça, de aceitar humildemente a vergonha, a repreensão, não é? E mesmo a acusação do pecado que nós não cometemos. Olha só. Então essa é a experiência, né, de correção que Francisco vai exortar seus frades, é que toda correção, mesmo aquela que às vezes não é, vamos dizer, não é verdadeira, ou seja, ela não está sendo realizada com reta intenção, ela deve ser escutada e ela não deve tirar esse servo da tranquilidade e da paz. Por quê? Porque o seu fundamento está em Deus. Ele sabe que aquilo não é verdade, se ele estiver na graça de Deus, né? Mas também pode ser. E o que mais importante é a experiência, né? É a vivência com Deus e não simplesmente ficar revidando, achando que não pode receber humilhações, nem vergonha, né? E por aí vai. É um texto muito significativo, é um modo muito profundo de ver a vida, de viver a vida, mas repetindo, é extremamente difícil para a nossa mentalidade hoje. Então, nós não podemos assim ser inocentes, ser ingênuos, que é fácil de viver, tá? Mas o que nós sabemos por fé é que isso somente acontece pela experiência íntima, pessoal. Também, lógico, isso vai nascer no meio da partilha, da comunidade. Não eu estou falando íntima e pessoal, no sentido que é um chamamento, né? Mas também ele acontece no meio fraterno e comunitário, nessa relação desses dois lados. Então, em acontecendo isso, na manifestação do Senhor, o servo é capaz, por dom de Deus, por graça, de não se incomodar. Porque sabe de que barro é feito, sabe que as suas finitudes também não o deixa escandalizar com o pecado ali. Gente, olha, tá bom, daria para a gente conversar muito mais sobre esse texto, mas por hoje basta, tá? Paz e bem, até mais, fique com Deus. Tchau.